Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Versículo de número 21. Marcos 5 e 21. Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhes implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E a igreja diz amém. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Eu quero louvar a Deus a oportunidade a qual me foi concedida nessa noite de estar aqui para engrandecer o nome dele, porque por ele, para ele são todas as coisas. Quero louvar a Deus pelo convite. Partiu o nosso irmão Alex Silva. Quero dizer que ele é um amigo nosso há muito tempo, foi minha ovelha, e é uma bênção para mim. Tenho um carinho muito grande pelo irmão Alex Silva. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos, pastor Alcilene. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, dessa igreja maravilhosa. Fiquei feliz em ver muitos irmãos aqui que eu tenho um amor muito grande, né? Joab, que está ali fora, mas Michel, levando o Bentinho, Micaele, Érica, Viviane, Neuciane, que está ali. Viviane é meu chaveirinho, né? Chamo ela de chaveirinho, carinho por ela, glória a Deus. Gosto, prazer em revê-lo. Tem mais irmãos que aqui estão, que Deus nos abençoe a vida de vocês grandemente. Essas pessoas, elas moram no meu coração, sem pagar aluguel, como diz, né? Quem não sabe, eu fui pastor aqui na cidade de Açu por 4 anos, e a gente quis o Senhor nos levar ali para a cidade de Lagoa Salgada. Passamos 2 anos lá e, por orientação do nosso pastor presidente, estamos voltando, né? E acredito que depois do dia 20 a gente já está de volta à cidade do Açu. Foi-me feito 2 propostas: ou ir para Natal ou voltar para Açu, e eu preferi voltar para Açu, perto da família, tem amigos, né? Alex Silva. E Deus abençoe essa amada igreja do Senhor. Eu quero deixar para a meditação dos varões, 2 Crônicas, meditação de vocês, versículo aqui para edificação de vocês, capítulo 15, vocês gravem isso, verso 7, que diz assim: mas sejam fortes e não desanimes, pois o trabalho de vocês será recompensado. Amém? Todo o esforço de vocês terá recompensa, porque vocês não estão trabalhando para o homem, vocês estão trabalhando para o dono da obra, e ele é galardoador de recompensar aqueles que trabalham na sua obra. Agradecer a minha esposa,
ela pediu para ficar quietinha ali, né? E fica para a próxima. Ela louvar o nome de Jesus aqui. Meus irmãos, vamos à palavra. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Fala de um dos milagres de Jesus, e acredito que um dos maiores milagres, porque está se tratando de uma ressurreição de uma menina, a qual veio a óbito, e a pedido de um pai desesperador, Jesus decide atendê-lo, apesar de quando Jairo faz convite a Jesus de ir à sua casa, a menina não estava morta, ainda estava enferma. Então o pedido de Jairo era algo que nós entendemos que era um reconhecimento que Jesus era uma autoridade. Jairo não era um homem qualquer, era um homem de responsabilidade, era um homem que servia ao Senhor em uma das sinagogas de Jerusalém. Jairo era conhecedor da palavra, Jairo tinha total conhecimento da palavra, mas ao ver Jesus e a ter conhecimento de Jesus, que havia sobre ele um poder sobrenatural, Jairo procura Jesus e faz-lhe um pedido que eu acredito que qualquer pai de família iria fazer. Qualquer pai de família na posição de Jairo iria à procura de Jesus para tentar solucionar o problema a qual Jairo estava enfrentando dentro da sua casa. Perceba que Jairo não está enfrentando um problema fora de sua casa. Jairo está enfrentando um problema dentro da sua casa. Na maioria das vezes nós enfrentamos maiores problemas da nossa vida, não é fora, é dentro da nossa casa. É no ambiente familiar que o inimigo muitas vezes luta ferozmente para causar problema, para abater a nossa fé. Jairo, ele vai até Jesus, e quando Jesus ouve o convite de Jairo, Jesus se disponibiliza a ir à casa de Jairo. A Bíblia diz que grande era aquela multidão, a qual andava todos os dias ao encontro de Jesus. Todos os dias pessoas se levantavam muito cedo para ver quem era aquele pregador. Jesus, ele começa seu ministério em um ambiente desconhecido. Nem sua casa reconhecia o ministério profético na vida de Jesus de Nazaré. Ele era rejeitado talvez pelos melhores amigos de infância e de adolescência. Jesus era rejeitado pelos seus próprios irmãos e irmãs, pela sua própria família. Jesus agora começa a fazer coisas que ainda não tinham acontecido, milagres que ainda a lei não tinha contado, relatado. Como por exemplo, você não vai encontrar na lei judaica um cego de nascença enxergando. E Jesus, ele vem neste período aonde muitos escribas e fariseus vão julgar, porque Jesus se permite ser tocado por pessoas leprosas, a qual a lei também condenava. Jesus vai ao encontro de pessoas desprezadas da sociedade, pessoas escanteadas da sociedade, a qual a lei não permitia que aquelas pessoas em período festivos em Jerusalém estivessem no ambiente de festa. E Jesus vem justamente pregando as boas novas aos perdidos, aquelas pessoas que estavam desprezadas pela sociedade. O reconhecimento de Jairo em ir até Jesus não é somente um reconhecimento em um pregador,
mas é um reconhecimento que existe um homem com uma autoridade suprema sobre a autoridade que ele tinha na sinagoga. Pois todo dirigente de sinagoga, ele tem uma autoridade eclesiástica permitida por Deus. Deus é quem levanta eles. E quando eu olho para a história de Jairo, eu vejo que Jairo aqui está entendendo sobre o princípio de uma autoridade. E princípio de autoridade se obedece. Princípio de autoridade não se quebra. Porque quem quebra princípio de autoridade, ele se quebra a si mesmo. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo tinha autoridade sobre a sua casa. Quem era autoridade sobre o filho pródigo? O seu pai. Todo pai, ele é autoridade sobre a sua casa. Mas um dia o filho pródigo decide ir embora. E achando pouco, ainda obriga ao seu pai a dar a sua parte, a sua herança. Herança não é se dada com vida. Herança só é se dada após a morte. Ele quebra o princípio de autoridade que está sobre o pai. A Bíblia Sagrada vai dizer na parábola que quando o filho pródigo está distante da casa do pai, ele vai gastar todo quanto tem. Por quê? Porque quem quebra princípio de autoridade, ele não prospera em nada na sua vida. Conhece aquele tipo de pessoas que não obedecem a pai nem a mãe? A vida dele não dá certo. A vida dele só é um atraso. Por quê? Porque quem desobedece a pai e a mãe está quebrando um princípio de autoridade. Princípio de autoridade não é para se quebrar. Princípio de autoridade é para reconhecer que existe uma soberania dada por Deus na vida de alguém para mim obedecer. Porque quando eu passo a obedecer uma autoridade, a bênção de Deus cai sobre a minha vida. Ou seja, não é preciso eu correr para a direita, nem muito menos para a esquerda, atrás da bênção. Apesar de eu muitas vezes lutar contra a bênção, para buscar a bênção, mas a bênção não vem. Por quê, pastor? Porque eu estou quebrando o princípio de uma autoridade. Então, quando nós olhamos para a vida de Jairo, nós entendemos e aprendemos de Jairo dizendo, em outras palavras, Jairo estava dizendo: existe uma autoridade sobre a minha vida, mas existe uma autoridade sobre a vida deste homem que está acima da minha autoridade. E quando ele reconhece a autoridade sobre a vida de Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, porque o poder de curar a menina não estava sobre a vida de Jairo. O poder de curar a menina na psicologia de Jairo, no psique de Jairo, estava sobre a vida de Jairo. Perceba que Jairo, ele fica na posição de paciente, de uma pessoa paciente, porque ele não sai de perto de Jesus antes de receber o milagre. Perceba que a multidão era muito grande. Daqui a pouco eu vou pregar, eu não comecei a pregar ainda. Aleluia. Jairo, ele vai ao encontro de Jesus, e Jesus vai com Jairo na sua casa. No percurso acontece um alvoroço. Os irmãos conhecem a história. A dita mulher do fluxo de sangue vai tocar na orla de Jesus ao romper a multidão. Aquilo gera o quê? Uma perca de tempo. Nessa perca de tempo foi o bastante para quê? Para que a situação da menina piorasse e a menina viesse a óbito, a menina morresse. Aleluia. Quando Jesus está atendendo a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia Sagrada vai dizer que antes de Jesus terminar de falar, chega alguém da casa de Jairo dizendo: Jairo, não precisa mais perturbar o mestre, pois a menina está morta. Aleluia. Sabe o que é que eu aprendo com isso aqui? Existe muitas vezes na nossa vida situações que pessoas vão desacreditar no milagre que Jesus quer fazer na minha vida. Por quê, pastor? Porque pessoas não têm a mesma confiabilidade que eu estou tendo em Jesus. Por que eu confio tanto em Jesus? Porque existe uma promessa dele na minha vida. Jesus faz uma promessa, Jairo. Qual é a promessa, pastor Marco?
de ir à casa de Jairo. Jesus ainda não tinha cumprido a promessa que tinha prometido a Jairo, mas aí chega alguém até Jairo e diz: pare de perto para Jesus. Por quê? Porque as pessoas, em vez de dizer: Jairo, continue acreditando, mesmo que a situação piorou, mas vão dizer: não, a situação piorou, não precisa mais você levar para Jesus para a sua casa. Mas aí o que é que Jesus diz? Jesus fica calado em um espaço de tempo, talvez esperando a atitude de Jairo. Alex, e eu aprendo com Jairo aqui algumas coisas. O poder da paciência nos leva ao cumprimento da promessa. Você sabe que nós estamos vivendo um período de pessoas impacientes, pessoas que não têm mais controle emocional de manter a sua fé intacta na pessoa bendita de Jesus. Qualquer coisinha tira ela do trilho. Qualquer coisinha tira ela da posição de servo, porque ela não acredita mais que Jesus pode solucionar o problema. E o problema de Jairo aqui não era um problema comum, não era um problema fácil, era um problema que piorou por causa da perca de tempo que Jesus teve a atender a mulher do fruto do sangue. Mas aonde estava Jairo? Na cadeira da paciência, esperando. Por quê, pastor? Porque Jesus disse: eu vou com você na sua casa. Na trajetória do seu percurso até a promessa, vai chegar muitas pessoas que vai dizer assim: pare, não adianta mais você orar, não adianta mais você jejuar, não adianta mais. Por quê? Porque o que eu estou vendo na sua vida é a situação piorando. E quando a gente dá ouvido a certas palavras negativas, que a gente deixa descer para o coração, a gente toma atitudes precipitadas, levada pelo conceito de pessoas que não acreditam no cumprimento da minha promessa. Mas Deus me trouxe aqui nesse congresso para me dizer: continue firme, porque Jesus te prometeu e Ele é fiel para cumprir na sua vida do jeitinho que Ele te prometeu. Aleluia. Jesus, ele olha para Jairo e Jairo está lá, quietinho. E Jairo nos ensina a ficar posicionado, esperando o que Jesus vai falar, diante de um problema que piorou na minha vida. Isso fala que muitas vezes a gente não para ouvir Jesus e toma atitude precipitada. E quando toma atitude precipitada, acontecem consequências que eu não queria passar por ela. Aleluia. Deus não me trouxe aqui para te prometer chave de carro nem chave de casa. Deus me trouxe aqui para falar verdades reveladas através da palavra. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Pessoas que não acreditam no seu milagre, sempre que vê a situação piorando, sempre vai dizer: e é porque é crente, e é porque ela está na igreja, ela não falta culto e a situação está piorando. Aleluia. Mas Jairo nos ensina a parar para ouvir Jesus. Se fosse alguém que eu conheço nos dias de hoje, ia chegar para Jesus e ia dizer: Jesus, muito obrigado, eu vi que o Senhor se esforçou para ir na minha casa, mas o Senhor decidiu primeiro atender a mulher do fluxo de sangue, perdeu tempo, a menina morreu, e agora Jesus não tem mais jeito. Só que Jairo fica quieto. Olha para o seu irmão e diga: fique quieto. Fique quietinho. Aleluia, meu Deus. Jesus não terminou o percurso. Ele ainda está a caminho da sua casa para cumprir o seu pedido. Ele vai cumprir do jeitinho que você prometeu, que você pediu. Se a porta está fechada, se é uma promessa da porta se abrir, a porta vai se abrir, meu irmão. Fique na posição de servo, fique na posição de um crente paciente. Louvado seja o nome de Jesus. E quando Jairo espera Jesus falar, Jesus vai dizer: Jairo, creia. Jairo se aquietou. A Bíblia diz que grande era essa multidão.
Eu escolhi um tema para hoje aqui. Acho que é a primeira vez que eu prego nessa igreja aqui. Já vim aqui, dei uma saudação. Não sei se o pastor vai me convidar outra vez, mas eu vou entregar o que Jesus colocou no meu coração, porque eu não estou aqui para emocionar você, fazer você chorar. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Aleluia. O que o Senhor colocou no meu coração hoje à tarde eu vou entregar. Eu quero falar neste dia, nesta noite, aleluia, sobre os 3 tipos de crentes no meio da multidão. Oh, menino abençoado. 3 tipos de crente no meio da multidão no ministério de Jesus. E eu descobri que esses 3 tipos de crente no meio da multidão que acompanhava Jesus é os 3 tipos de crente que eu encontro na igreja atual nos dias de hoje. Aonde você vai, você encontra esses 3 tipos de crente. O primeiro tipo de crente que eu encontro no meio da multidão que acompanhava Jesus, que eu vejo dentro das igrejas hoje, é o crente que vem para o culto, mas não vem cultuar. É aquele tipo de crente que sai de casa para vir para o culto, mas ele não sabe a verdadeira essência de cultuar ao Senhor. É aquele tipo de crente que vem assistir o culto. É aquele tipo de crente que vem observar quem vem para o culto. É aquele tipo de crente que sai da sua casa, mas não consegue entregar o seu coração em verdadeira adoração ao Senhor. Deus não está satisfeito com esse tipo de crente que sai de casa, vê a roupa da irmã, vê o sapato da irmã. Não, Deus não está afim de aparência. Deus quer saber se você veio cultuar verdadeiramente ao Senhor Todo-Poderoso. Porque culto não é para receber, culto é para vir entregar. Eu já pergunto nessa noite: quem veio entregar o verdadeiro culto ao Senhor? Comece a entregar o que você trouxe a Ele. Aleluia! Tem muita gente que vem com o coração vazio. Ele louva bem, ele prega bem, ele adora bem, ele glorifica bem, mas não está cultuando ao Senhor, porque os lábios dele estão proferindo a palavra de Jesus, mas o seu coração está longe da palavra, da palavra, da palavra. Pastor, onde o Senhor encontrou isso na Bíblia? Vamos para a Bíblia, meu irmão. Eu gosto de pregar a Bíblia Sagrada. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que Jesus disse assim: este povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E as pessoas no meio daquela multidão, e Jesus estava falando: vocês estão aqui no meio dessa multidão, me seguindo todos os dias, estão me louvando com os lábios, me honrando com os lábios, mas eu conheço o vosso coração, eu conheço o vosso íntimo da tua alma, porque a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é espada de 2 homens, de 2 fios, que conhece a intenção e o coração do homem. Ele também sonda. Deus sabe quem veio adorar, Deus sabe quem veio adorar nessa noite, Deus sabe quem veio cultuar a Ele nesta noite. Aleluia. João capítulo de número 15, versículo de número 7, a palavra do Senhor vai dizer: se vocês permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Glória a Deus. Porque você pede e não acontece nada. É porque você está pedindo com os lábios. Mas quando você começar a pedir com o coração, aleluia, eu conheço uma irmãzinha nossa, oprimida, judiada. Qual é o nome dela, pastor? Você conhece? Aleluia. 1 Samuel vai dizer que havia uma mulher, uma esposa de Eucana, por nome Penina, e a outra nossa irmãzinha Ana. A Bíblia diz que Penina irritava a pobrezinha de Ana todos os dias. Por quê? Porque Penina é uma mulher frutífera, dava filhos a Eucana. A Ana não dava filho por uma razão: Deus tinha fechado a madre de Ana. Ou seja, mesmo Deus permitindo que as coisas não aconteçam da forma que você queira, continue adorando, continue exaltando, continue glorificando. Por quê? Vamos lá. Ana adorava ao Senhor, todo ano subia, recebia porção dobrada da parte do seu marido. E quando Ana, certa vez, chegou no altar de Deus, e aquele culto, irmã Luciane, foi um culto diferente. Ana estava ali com a
sua alma angustiada, atribulada de espírito, mas Ana se ajoelhou naquela hora. Por quê? Porque a situação que Ana estava passando não foi impedimento para que ele adorasse de verdade ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Ana se curvou no altar e começou a bater os seus lábios. Nem palavra teológica ela tinha, muito menos sabia de hermenêutica e de exegese, mas ela tinha uma alma de uma verdadeira adoradora. E quando nós derramamos a nossa alma em verdadeira adoração, a madre se abre, a porta se abre, a enfermidade vai embora e o milagre acontece. Ela tinha motivo para não adorar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ela tinha motivo mais do que eu, do que você, para não adorar. Glória a Deus, aleluia. Mas ela foi adorar. Perceba que Jesus está dizendo para os escribas e fariseus: vocês me honram com os lábios, mas os vossos corações estão longe de mim. Aleluia. Mas na vida de Ana foi o contrário. Ela não honrou o Senhor com os lábios, porque nem o sacerdote conseguiu discernir as palavras proferidas por Ana e achou que ela estava embriagada, mas o coração de Ana estava falando. Glória a Deus, aleluia. O seu coração nessa noite, como é que está? Pastor, eu estou com um problema lá em casa. Jairo tinha um problema grave, mas estava perto de Jesus. Porque problema não se resolve longe de Jesus. Problema se resolve quando a gente fica bem pertinho de Jesus. Diga para o Senhor: não saia de perto de Jesus. Por mais que o problema aumente, por mais que o problema venha triplicar o poder dele, mas fique perto de Jesus. Porque quem está perto de Jesus a qualquer momento, ele continua fazendo o milagre que ele prometeu. Aleluia. Se as palavras do Senhor estiverem em nós, e nós estivermos cumprindo a sua palavra, tudo que nós pedimos será concedido. O que você tem pedido que ainda não aconteceu? Percebe? Alguma coisa está errada. Porque, pastor, eu sou crente, sou dizimista. Não adianta você ser dizimista, ser crente de verdade, se você não está praticando a palavra. A palavra de Deus não é para ser ouvida, e sim para ser ouvida, mas para ser guardada no coração e na hora certa ser praticada. Tiago vai dizer que se nós não ouvirmos a palavra e não praticarmos a palavra, nós estamos enganando a nós mesmos. Jesus vai falar no capítulo de número 7 de Mateus, a partir do versículo 24, fala dos dois fundamentos, você conhece muito mais do que eu. Ele vai comparar um homem que pratica a sua palavra, e esse homem é um homem prudente, que edifica a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Vem os vendavais, o vento bate e a casa não cai. Da mesma forma que o construtor, ele edifica a casa na rocha, vem outro construtor, a mesma profissão, só que ele não percebe a importância de construir a casa sobre o alicerce, aleluia, para termos uma base, um fundamento. Por quê? Porque da mesma forma que o vento bateu lá no outro construtor, o vento vai bater na minha vida também. Ou seja, tem muito crente aí caindo, irmão, tem muito crente aí se afastando dos caminhos do Senhor, porque ele não está firmado na palavra, ele está firmado em conceito do homem. E quem se firma em conceito do homem uma vez ou outra, ele vai se decepcionar com o homem, aleluia. Mas o crente que está firmado na palavra de Deus, o vento bate, mas ele está de pé. Ele está de pé. Porque os que confiam no Senhor, meu pastor, serão como um monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Firme os teus caminhos na palavra do Senhor. Não seja um crente que vem para o culto e não entenda o verdadeiro sentido de cultuar. Deus está à procura de pessoas que venham para o culto e dê a Ele o verdadeiro culto. Segundo tipo de crente que estava no meio da multidão que acompanhava Jesus, e que nós vemos nos dias de hoje. Qual é, pastor? É o crente contra. É o crente que para nada fica bom para ele.
Eu vou falar, Jesus. É o crente que nada dá certo. É o crente que questiona com tudo. Questiona com a farda. Farda azul, que farda é essa? Parece os Smurfs. É o crente linguarudo. E o crente linguarudo é que nem um crente carvão. Tu conhece o crente carvão? O carvão, quando está apagado, ele lhe suja. Mas quando está aceso, ele lhe queima. Cuidado, que no meio da multidão tem muito crente que quer lhe sujar. E quando ele não consegue lhe sujar, ele quer lhe queimar. Queimar o seu nome, queimar sua procedência, queimar sua família, caluniar contra você, inventar história que parece ser verdade. Porque a intenção de Satanás é manchar a tua imagem. Mas não se preocupe, mil caídas ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deixa eu ver. O crente contra é um crente perigoso. Aleluia, glória a Deus. É um crente perseguidor. É um crente que te persegue. É um crente que não vai com a tua cara. Se você bota o perfume do Boticário, quer se amostrar usando o perfume do Boticário. Se você comprar uma roupazinha no dia do Natal, do Ano Novo, não tem dinheiro para nada, deixou de comer para comprar roupa, vai se importar com a tua vida, o crente liga junto, deixa o irmão se... Conhece o tipo de crente assim? Eu conheço muito, sou pastor de igreja, irmão. Crente trabalhoso, que o pastor quer fazer uma coisa e o crente é contra, o crente contra é terrível. Aleluia, um crente que não vai com a tua cara de jeito nenhum. Se você se arruma, jovem, diz que você está se amostrando. Se você não se arruma, é um miserável. É desse jeito. Só porque está trabalhando, já comprou uma sandáliazinha. Tem crente que vem para a igreja e já começa a olhar para os pés. Aleluia, deixa eu ver a sandália dela, para ver se é igual a minha. Olha o sapato do pastor, rapaz. Neymar Feliciano usa um sapato desse. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deixa o pastor usar o sapato dele. Deixa a irmã comprar roupa melhor para ela. Aleluia, para de ser linguarudo, rapaz. Porque a bênção de Deus não vem para crente linguarudo, não vem para crente perseguidor, não vem para o crente contra. E no meio da multidão tem os contra. Na obra de Deus, Alex, sempre tem os contra. Aleluia. Um dia Deus levantou um homem por nome Neemias. Usou Neemias para ir até o rei, pedir recursos para reconstruir os muros de Jerusalém, que estava caído, as portas estavam queimadas. Aí Neemias vai lá, junto a equipe de obreiros boa, disposto. Como é bom ter obreiro disposto, obreiro valente, obreiro de coragem. Aleluia, um obreiro de coragem não precisa muita teologia não, só precisa disponibilidade. Estou aqui, meu pastor, estou aqui para servir. Aí Neemias juntou o exército de obreiros desse, vamos reconstruir. O rei disponibilizou recursos e está lá reconstruindo. Aí quem chega, capítulo de número 4 de Neemias, vai dizer que Sanbalat olhou e disse: eles estão pensando que vai construir esses muros assim rapidinho, é? Vai, você vai reconstruir sim. Queira Satanás ou não, vai dar tudo certo na sua vida. Pode se levantar oposição, pode se levantar pessoas negativas, pode se levantar pessoas que vão dizer: pare de importunar Jesus. Aí o outro achou pouco, Tobias achou pouco e disse: deixa eles construir. Porque esses murozinhos, se passar uma raposa, vai derrubar. E tem pessoas que você está construindo e as pessoas dizendo: vai dar certo não. Ei, Deus é lindo. Porque Deus faz com que o projeto cresça
no escondido. Você não entendeu? Eu vou dizer aqui: tem coisas que Deus está dando crescimento que as pessoas não estão enxergando. É bíblico, irmão. Moisés, Deus escondeu Moisés, pastor. E para Deus mostrar que Ele é Deus, ainda fez com que o projeto de Deus crescesse nas barbas do inimigo. Tem projeto seu que está crescendo e o inimigo não está percebendo. E quando o inimigo começar a perceber, já vai ser tarde demais. Já tem libertação, já tem cura, já tem crescimento. Não tem jeito, irmão. O diabo se levanta, mas é para cair, é para cair, é para cair. Aleluia. Glória a Deus. Não seja um crente perseguidor. Não seja um crente do contra. Não seja um crente negativo. Seja um crente apoiador. Seja um crente incentivador. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Um dia um homem começou a perseguir a igreja. Saulo de Tarso perseguiu a igreja demais. No capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Paulo, Saulo ainda, ele andava de casa em casa, tirando as pessoas de dentro da casa, levando para dentro das prisões. O camarada não podia ver um crente e apedrejava o crente, que mandava prender o crente. Ele tinha sede, ele devastava as casas do crente, irmão. Aí Deus foi dando corda, porque Deus vai dando corda ao inimigo para ver até onde ele vai, para ele se achar que tem poder contra a nossa vida. Não tem poder coisa nenhuma não, meu filho. O nosso Deus é maior, é maior, é maior. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 9 que Saulo de Tarso chega para o sacerdote de Jerusalém e diz: ô cambada de sacerdote, eu estou com sede de vingança desses crentes, eu não aguento mais ver esses crentes. Eu soube que em Damasco tem uma legião de crentes lá, eu vou até lá, mas eu preciso de carta, eu preciso de permissão. A Bíblia Sagrada diz que dão carta a Saulo, e Saulo está indo até Tarso perseguir a igreja. Por quê? Porque ele era uma pessoa contra a obra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer o quê? Que quando ele estava no caminho, uma luz muito clara, resplandecente, uma luz muito clara, a ponto de Saulo olhar para aquela luz e cair da onde ele estava. Aleluia. A Bíblia diz que quando Saulo se levantou, ele já não tinha mais visão, ele já estava cego, e uma voz falava com ele dizendo: Saulo, 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 por que tu está me perseguindo, Saulo? Tu está perseguindo a mim, Saulo. Saulo escuta aquela voz e vai dizer: quem é, Senhor, que está falando comigo? Saulo vai dizer: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Você não entendeu, porque senão você tinha dado glória para Deus. Quando alguém se levanta para perseguir um adorador, não está perseguindo a fisionomia da pessoa, o físico da pessoa, mas está perseguindo o próprio Jesus. Está perseguindo o próprio Jesus. Cuidado para não ser o tipo de crente perseguidor da igreja. Cuidado para não criar, irmão, inimizade com Deus. Eu sempre digo assim: é melhor cair nas mãos de Satanás do que cair nas mãos do próprio Deus. Como assim, pastor? Porque quando você cai na mão de Satanás, o nosso Deus Todo-Poderoso vai lá e pega na mão de Satanás e diz: ele é meu, ele é meu, ele é meu, ele é meu, ele é meu. Agora quando você cai na mão de Deus, aleluia, louvado seja Deus. quem te tirará da mão de Deus? Glória, Cuidado com quem tu persegue. Cuidado com esse tipo contra, porque o crente contra, ele influencia a outros também a ser contra. desse jeito. Sabia disso? Pastor, não vai falar nada bom não, já estou falando a palavra. Aleluia. O terceiro tipo de crente no meio da multidão é o tipo de crente que eu encontro aqui nesse capítulo, este versículo. Jairo. Olha a atitude de Jairo. Reconhecimento de uma autoridade suprema.
princípio de obediência faz com que a bênção de Deus venha ao meu encontro. Deuteronômio capítulo de número 8, verso de número 28. Aleluia. Capítulo 28, verso 8, perdão. Vai dizer: se eu obedecer, Deus determinará que a bênção dele chegue ao meu encontro. Glória a Deus, aleluia. Você não precisa correr atrás da bênção. A bênção vai correr ao seu encontro. E tem uma coisa: Deus sabe o seu endereço, sabe o CEP. A bênção vai chegar no seu endereço quando você começar a cumprir o princípio da obediência. E Jairo nos ensina a cumprir o princípio da obediência, obedecendo a uma promessa, ficando na posição de servo. É o tipo de crente que está no meio da multidão, que sabe controlar as suas emoções, e ser um crente paciente, ser um crente controlado, ser um crente que são aqueles que adoram na alegria ou na dor. Adorar a Deus na alegria é muito fácil. Adorar a alegria é todo mundo adora. O ímpio adora na alegria. Aleluia. Mas quer ver descoberta de quem é verdadeiro adorador? Deus permita que aquele crente passe por uma luta. A Bíblia me faz lembrar do patriarca Jó. Jó tinha tudo de bom, do bom e do melhor. Jó era um homem milionário, era o maior do Oriente. A Bíblia Sagrada vai dizer que um dia o Satanás, o dito Satanás, ficou incomodado com as bênçãos de Jó. Porque não fique, irmão, achando que Satanás fica satisfeito quando você vem arrumadinho para a igreja. Não, ele fica injuriado. Eu costumo dizer que tem hora que nós se arruma tão bem, se veste tão bem, fica tão bonitinho, que Satanás fica endemoniado, torcendo para dar tudo errado, para você não vir adorar a Deus. Porque o diabo sabe que quando você está na igreja, se rendendo a Jesus, coisas grandes estão acontecendo na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 1, versículo de número 20 de Jó. A Bíblia diz que quando a última notícia chega dizendo que os filhos dele estão mortos, a Bíblia diz que Jó se prostra, rasga suas vestes, rapa a sua cabeça, se lança em terra, adorando ao Senhor. O camarada tinha perdido 10 filhos, irmão. Tinha perdido toda a sua riqueza. Ainda consegue adorar a Deus. Isso é um verdadeiro adorador. Existe uma diferença de quem adora para um verdadeiro adorador. Alguém que adora, a qualquer momento a luta pode calar ele. Agora um verdadeiro adorador, é por isso que Jesus vai dizer para a mulher lá no tanque: o Pai procura os verdadeiros. Glória a Deus. Cadê os verdadeiros? Cadê? Cadê os verdadeiros? Cadê os verdadeiros? Satanás está achando que você vai desistir. Satanás está torcendo para você parar, para você entregar os povos, para você entregar o carro, para você chegar ao pastor e dizer: pastor, não dá mais. Não, pastor, não, a luta está muito grande, não aguento mais. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas você não vai desistir, você não vai recuar, você não vai parar, pelo contrário, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Por quê? Porque você é um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Deixa eu ver se tem aqui pessoas que entendem essa palavra. Deixa eu ver se tem alguém aqui que veio adorar a Ele de verdade. Aleluia. Aí não para aí não. O capítulo de número 2 de Jó, Satanás vai insistir. Você está pensando que ele vai parar? Vai não. Ele vai continuar insistindo até te derrubar. Aí Satanás chega para Deus: aí Deus diz: de onde tu está vindo de novo? Eu estou rodeando a terra. Vem cá para uma conversa. Tu tem percebido? Você me tentou contra o meu servo Jó.
Eu permiti. Você foi lá, tirou tudo do que é dele, até os filhos dele. E tu tem visto que ele ainda me adora? Aí Satanás olha para Deus e diz: o homem tem saúde demais. Olha a força do homem. Toca na saúde dele para ver. Ele vai insistir. Mas Deus acredita em você. Deus acredita em você. Pastor, por que Deus permite muitas vezes Satanás trazer consequências na nossa vida? É porque só através das consequências que a gente descobre que a gente temos uma capacidade de vencer o diabo. Você não entendeu não, crente? Através da luta, você descobre uma capacidade que tem dentro de você que bota o diabo para correr. O diabo não está vendo o que Deus está vendo dentro de você, porque ele não tem a capacidade de sondar o teu coração. É por isso que muitas vezes Deus vai permitir, porque o diabo está te olhando por fora, mas Deus sabe do que você tem por dentro. E diz: pode tentar ele, Satanás, porque eu sei o coração dele, eu sei a capacidade que ele tem de me adorar. Aí o diabo vai lá, toca em Jó. Ele toca em Jó com uma fúria tão grande, irmãos. Vou já encerrar. Que a Bíblia diz que o corpo de Jó ficou 100% cheio de feridas, de tumores, leproso. As suas unhas começaram a cair. Aleluia. Apodrecido, se coçando com um caco de telha. E a mulher chega para ele e diz: amaldiçoa logo esse teu Deus, homem, que morre. Porque ela não aguentava ver mais o sofrimento de Jó. E Jó disse: tu não sabe o que está dizendo. Você está falando como uma louca fala. Nós recebemos o bem de Deus, e agora nós vamos blasfemar? Não. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor nos deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome de Deus. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa. Eu não conheço a sua história. Eu não conheço a sua vida. Mas o diabo, ele está lutando. E muitas vezes, por não perceber a luta interna que eu passo dentro de mim, eu me deixo ser levado a tomar decisões que saem do plano de Deus. Eu sou muitas vezes levado pelas circunstâncias que eu estou passando. Muitas vezes tem pessoas que vêm para o culto e não conseguem adorar, exaltar de verdade. Mas nessa noite Jesus está falando desde ontem nesse congresso: volte a me adorar com o coração. Esqueça dos problemas, porque problema para o crente é possibilidade de Jesus fazer milagre. A possibilidade de Jesus fazer um milagre na sua vida é quando a porta está fechada, meu filho, é quando a saúde está debilitada, é quando tem perseguição na sua casa, é quando tudo está contrário à sua casa. É que Jesus está dizendo: se você entender que existe a possibilidade dessa dificuldade se tornar uma grande vitória, você vai me adorar, você vai me exaltar. Eu quero saber se nessa igreja aqui, nesse congresso, você veio para adorar a Jesus, porque enquanto você está adorando a Ele aqui nessa noite, em espírito e em verdade, Deus está desfazendo toda a obra do inferno, toda a obra de maldição, toda a corrida de Satanás que está amarrando a tua bênção, toda a giro de Satanás que está amarrando as tuas mãos, está caindo por terra nessa noite, está caindo por terra nessa noite, está caindo por terra nessa noite. Você que está aqui, que saiu de casa desanimada, desacreditada, desesperançosa, ao renovo de Deus nessa noite,
Há um renovo para a tua vida, há um renovo para a tua família, há um renovo para a tua casa. O tempo não foi perdido, o tempo ainda está no tempo de Deus. Comece a adorar a Ele, comece a exaltar a Ele, porque a tua vida está sendo quebrada, o nome do Senhor está sendo glorificado, e você vai voltar. Você vai voltar mais forte, vai voltar com mais garra, vai voltar com mais disponibilidade. Deus nessa noite está liberando o som. Agora é Ele. Tem fogo de Deus aqui nessa noite. Tem fogo de Deus aqui nessa noite. Adoro, meu Pai, de adorar. Esse é o momento de guerrear. É você e Deus agora. É você com Ele agora. Deixa eu ver se tem guerreiros aqui. Deixa eu ver se tem soldados aqui nessa noite. Você não veio para casa. Há um chamado de Deus para a sua vida. Há um propósito de Deus na tua vida nessa igreja. O diabo não queria que você viesse. Tem pessoas aqui que o diabo já tem aberto a cova, mas Deus nessa noite está fechando essa cova. Tem mãe de família aqui que me revela o Espírito Santo que ia chorar. O luto estava marcado, mas Deus chegou. Só vai deixando de alegria. Olha o renovo de Deus. Rabassore Nagari, Rabassore Decanta, Rabassure Anderei. Vai ter renovo de Deus para a sua vida. Deus vai começar a afastar as amizades. Deus vai começar a afastar os fofoqueiros. Deus vai começar a afastar os contra. Aquele que não acredita no seu projeto, aquele que não quer ver a prosperidade na sua vida, Deus vai começar a tirar o sambalá de Tobias. Deus vai começar a confundir o inimigo, mas o projeto de Deus na tua vida vai acontecer. Bota o hino aí, o hino cantado, passa lá em casa, bota aí. Aleluia. Deus vai passar. Deus disse, Jairo, vamos comigo. Jairo, embora, eu vou na sua casa. A intenção de Satanás é que Jesus não vá na sua casa. Mas Jesus vai visitar a sua casa. Abra seu coração nessa noite. E Jesus, todo problema eu não posso resolver. Passe lá em casa. Passe. Jesus, foi difícil chegar. Se tiver alguém afastado aqui, Jesus está dizendo, venha caminhar comigo novamente, venha. Cadê você, Jesus? Cadê a primeira pessoa que quer voltar para Jesus? Passa, Jesus, vai! Passa o teu coração nessa noite, porque Jesus vai visitar a tua casa. Jesus vai resolver o problema. O problema só vai ser problema até quando Jesus chegar.
Tem fogo de Deus descendo aqui nessa igreja. Tem renovo de Deus aqui no grupo dos varões. Tem renovo de Deus aqui para os varões. Esse grupo vai crescer. Essa igreja vai crescer mais ainda. Aleluia. Jesus vai começar a salvar. Porque Jesus vai estar visitando a sua casa. Está visitando a sua família. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje que Jesus visita a sua casa. Olha a vida aí, olha a vida aí. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você que está com saudade de Jesus? Cadê você? Jesus está com saudade de você. Venha para Jesus ver. Venha agora em todo tempo. Venha, venha, venha. Você que está afastado. Se tiver alguém afastado aí, convida essa pessoa agora. E diga, venha, venha para Jesus. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Levanta as mãos para o céu, toda a igreja de mão levantada. Jesus vai visitar a sua casa. Jesus vai visitar a sua casa. Tem libertação, tem renovo, tem restauração, tem restituição, tem coisas boas chegando, aleluia, tem coisas boas chegando aí, tem coisas boas chegando, se prepara, se prepara, se prepara para o novo de Deus, se prepara para o novo de Deus. Glória, meu Deus, manifesta o teu poder, Senhor, nesta igreja. Nossa. Pai das luzes, nós te exaltamos, nós bendizemos ao Senhor na beleza da tua santidade, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por esses 2 dias de festa, aonde o Senhor manifestou, Senhor, o teu poder nesse santuário. Nós te agradecemos pelo renovo que recebemos aqui nesta igreja. Pai, eu libero a palavra profética sobre essa igreja, a palavra profética de crescimento, a palavra profética de salvação, a palavra profética de salvação na família, em nome de Jesus de Nazaré. A falência do inferno está sendo decretada nesta noite. Pessoas vão ser ungidas, pessoas vão ser capacitadas. O Espírito Santo vai descer, o Espírito Santo está descendo nesta noite. Receba o renovo de Deus. Abençoa a família, abençoa a casa, abençoa o ministério do pastor Carlos, da sua esposa, abençoa a saúde dela, dá saúde a ela, Jesus. Pelo lugar com autoridade